Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Armando e aqui nesse vídeo hoje a gente vai fazer um exemplo utilizando o simulador Coco, né? O problema que a gente vai resolver é esse daqui, né? Então, o nosso objetivo aqui é simular um trocador de calor e a gente vai ter o que? A gente tem uma vazão de tetacloreto de carbono que está a 0 graus e vou aquecer até 50 e vou usar isso, eu vou usar uma corrente de água que está a 60 graus, mas eu quero determinar qual é essa vazão para que eu consiga ter uma diferença de 10 graus em relação às saídas. Então, se a gente ir lá para o simulador, a primeira etapa a gente vai fazer a configuração da simulação. Então, vamos lá no configurar a simulação. A gente vai adicionar aqui um Property Package. E aí, para a nossa simulação, a gente vai ter dois Property Package. Primeiro, a gente vai ter um para água. E aí ele vai perguntar se a gente quer adicionar esse Property Package como padrão. Então, vamos colocar que sim. E vamos colocar um para o tetacloreto de carbono. Então, aqui, vamos pegar aqui o TEA, que já vai estar mais ou menos configurado. E aí, vou pegar aqui o HDA, que aí já vai estar no modelo termodinâmico que eu vou querer para simular, né, esse fluido. Aí eu vou selecionar, ele já vai ter essas substâncias aqui padrão de componente, né? Aí, então a gente vai precisar remover esses compostos que nós não vamos utilizar na simulação e adicionar o nosso fluido aqui. Como a gente adicionou mais de um pacote de termodinâmica aqui, ele está falando, ó, você vai precisar colocar uma referência. Então, ele quer saber, ó, posso habilitar, né, a mesma referência para que eu possa usar esses modelos diferentes? Então, eu vou pôr sim. E aí ele vai criar uma nova lista para esse HDA. Então, vou dar um sim. Bom, aqui eu consigo ver os modelos que a gente criou. A gente tem o HDA e tem o padrão. Aqui eu vou renomear aqui, só para a gente saber que esse é a água. Aí agora eu vou voltar para o Property Package. E para editar a lista de componentes, eu vou dar 2 cliques aqui no nosso HDA. Vai aparecer aqui a lista com os componentes. Então eu vou remover todo mundo, né? Ninguém vai fazer parte da nossa simulação. E agora eu vou adicionar o tetacloreto de carbono. Pronto, agora a gente tem a lista só com o fluido que a gente tinha interesse. Vou dar um OK. OK aqui. Pronto. Então aqui a gente tem a simulação já configurada. Então vou poder já ir para o fluxograma. Então eu só vou fechar aqui a janela. Primeiro passo, eu vou adicionar o trocador de calor. Então vou vir aqui, inserir uma operação unitária. Vou escolher o trocador, então ele vai estar aqui em Heat Exchanger. Vou selecionar ele e colocar aqui no meio mesmo. Vou dar 2 cliques aqui para dar um nome para o nosso trocador. Vou pôr um Heat Exchanger aqui. E agora eu vou começar a criar as correntes. Então aqui, né, vou inserir uma corrente. Então aqui eu vou começar usando a água. Então eu vou pôr aqui uma corrente de entrada. Ele vai perguntar, é a entrada 1 ou 2? Vou pôr aqui a entrada 1. Vou avisar aqui, dar um nome para ela. Então a corrente quente, entrando. Vou criar agora a corrente de saída para água. E agora vou criar a corrente para o tetacloreto de carbono. Então, como ele vai saber que, né, só tem o tetacloreto, vou selecionar aqui, ó, HDA. Então ele vai saber que essa corrente só tem o tetacloreto de carbono. E aí vai entrar a segunda entrada. Eu vou colocar o nome aqui, corrente fria. Vou criar agora uma corrente de saída.
agora eu tenho já o nosso fluxograma todo construído aqui. Então eu vou começar a colocar as informações. Então eu vou vir aqui na corrente de água, dar 2 cliques nela. A gente tem uma corrente, então, a 60 graus Celsius e 1 bar. Então eu vou mudar aqui as unidades para o nosso sistema. Vou pôr aqui 1 bar, 60 graus. E a vazão, a gente não sabe. Então, a princípio, como ele vai precisar de uma vazão de entrada para conseguir resolver o balanço, eu vou admitir um valor qualquer. Vou colocar aqui, por exemplo, né, uma vazão máxima que tem kg por hora. Eu vou pôr, por exemplo, 5 kg por hora. Né? Então, essa corrente já está completamente especificada. Né? Ele já sabe, né, a vazão de água, já que só tem água nessa corrente. Vou voltar para o fluxograma. Agora, eu vou inserir as informações do meu fluido frio. Então, o que eu sei do meu fluido frio? Também está 1 bar, só que ele entra a 0 graus Celsius. E a vazão vai ser 30 kg por hora. E aí, de novo, né, a gente só tem o tetracloreto de carbono aqui. Eu vou voltar aqui para o nosso fluxograma. Então, a última informação que a gente precisa ter é informar essas saídas aqui. Então, as saídas eu preciso especificar no equipamento. Então, eu vou entrar aqui no trocador de calor, vou editar as configurações dele e vou falar, ó, eu quero que você resolva utilizando o critério de temperatura. Para mudar aqui a unidade, vou mudar de Kelvin para Celsius. E aí eu quero a saída da corrente de água. Como eu tenho 10 graus de diferença, então a água vai sair a 283 Kelvin. Então dá aqui os 10 graus Celsius. Com isso a gente tem todas as informações que a gente precisa para resolver o nosso fluxograma. Se a gente checar aqui, né, então ele fala que todas as especificações estão completas. Então eu vou dar um OK e vou rodar. Pronto, ficou tudo verde. Então vou ver aqui os resultados que a gente obteve. Então vou inserir em Stream Report. Vou colocar aqui do lado, vou pegar todas as correntes. Vou vir aqui nas propriedades, vou remover a pressão, né, já que é tudo 1 bar, não tem interesse. Também poderia remover a composição, mas acho que fica mais fácil para visualizar aqui, né? Então eu tenho a corrente com água e as correntes com o tetracloreto de carbono. Então, se a gente for ver aqui no nosso problema, a gente admitiu essa vazão de 5 kg por hora, mas a gente não atingiu a condição que a gente desejava, que era os 10 graus de diferença, né, entre a saída da corrente fria com a entrada da corrente quente. Né? A gente está com 44 graus aqui nessa corrente. Então, a princípio, a gente precisaria de uma vazão maior do que 5 para conseguir aumentar essa temperatura aqui. A gente precisaria de mais água para aumentar a quantidade de energia trocada aqui. Então, para fazer isso, a gente vai ter que usar o quê? Bom, a ideia seria eu testar diferentes valores até que eu atinja esse critério. Então, eu posso fazer isso utilizando um controlador. A ideia seria controlar essa vazão até atingir essa especificação de temperatura. Então, primeiramente eu vou fazer o quê? Eu vou medir essa temperatura. Então vou vir aqui inserir uma operação unitária. Informação. E vou colocar uma unidade de medida. E aí eu tenho aqui, ó, o nosso sensor, que eu vou colocar aqui. Vou dar um nome aqui, por exemplo, de termopar. Esse termopar, então eu já vou conectar a corrente de entrada aqui, né, e vai sair uma nova corrente aqui. E aí o meu intuito é que esse termopar ele meça a temperatura. Então eu vou entrar nele, vou mandar aqui editar as configurações dele, e na medida aqui eu vou adicionar a temperatura. Então eu quero que ele meça dessas correntes que estão entrando e saindo a temperatura. Então adicionei aqui a temperatura, vou fechar.
Se eu olhar aqui as portas, então ele ainda tem a entrada, que é a corrente fria, sai a própria corrente fria, e agora ele tem uma saída de temperatura. Então eu vou vir aqui e adicionar uma corrente de informação. E aí agora eu consigo obter aqui, por exemplo, a temperatura que eu tenho dessa corrente. Se eu rodar aqui a minha simulação, ele calculou. Posso inserir um string report, colocar o T, né? Dar um OK. Então está aqui a nossa temperatura, em 317 Kelvin. Bom, como eu quero saber em graus Celsius, vou entrar aqui na corrente, mudar para graus Celsius, né? E aí agora eu consigo ver a temperatura, né? A mesma temperatura. Então eu só estou obtendo esse valor da temperatura nessa corrente de informação. A gente vai precisar isso para criar o nosso controlador. Agora a gente vai precisar fazer também o quê? A gente vai precisar controlar essa vazão. Então para isso eu vou inserir aqui uma restrição do nosso fluxo. Então eu vou colocar aqui. Então vamos pôr aqui o nosso M aqui, a nossa vazão máxima. Então, o que a gente vai precisar configurar? Bom, então a gente já tem aqui uma porta de entrada e uma de saída. Então vamos criar essas correntes. Então, como eu sempre tenho que especificar a entrada, eu vou pegar essa mesma corrente e vou colocar ela antes da restrição, para não ter que digitar de novo esses valores. E vou criar uma nova corrente que vem do meu controlador aqui e entra no meu trocador. E aí ele deu um erro aqui, porque aqui a gente tem a água escoando. Só que quando eu criei a corrente, né, tava HDA. Então eu vou vir aqui, vou mudar, né, string type water, né? Agora ele vai deixar eu conectar essa corrente. Conectei a corrente, vou criar aqui, vou editar, vou mudar a vazão máxima. Então eu quero aqui a vazão máxima. Vou colocar o mesmo chute inicial que a gente tinha dado, 5 kg por hora. E vou vir aqui nas portas e vou criar uma corrente virtual aqui de informação. E eu vou dizer o que? Não quero usar a vazão que a gente acabou de digitar, eu quero impor ela aqui. Eu quero dar uma corrente de entrada. Então vou vir aqui, criar uma corrente de informação. Então, aqui a gente tem a nossa vazão. Se a gente especificar aqui um valor, de novo, mesmo valor aqui de 5 kg por hora, a gente vai ter todas as informações para fechar de novo o nosso fluxograma. Então, vou dar um nome aqui para só um nome diferente. Vou rodar. Pronto. Então, se eu olhar aqui a minha vazão, eu tenho 5 kg por hora. Agora vem a última etapa do nosso problema, que é o que? Eu vou inserir um controlador. Então o nosso objetivo desse controlador é o que? É medir essa temperatura e alterar essa vazão até eu conseguir atingir aquela nossa especificação, que era os 50 graus Celsius. Então vou pegar aqui a temperatura, vou pegar a vazão, conectar, então já está tudo fechado aqui. Vou vir no controlador, edit, e vou especificar o nosso setpoint. Vou mudar aqui a unidade para graus Celsius, vou editar, nosso setpoint 50 graus Celsius. Ok, vou fechar aqui, vou rodar, pronto. Então a gente teve o que? A vazão aqui, ó, aumentou de 5 para 5,7 e a gente chegou aqui na nossa temperatura, né, 49,9988. Se, né, você quiser melhorar aqui, você pode também alterar, né, diminuir esses números aqui para 4 dígitos, né, e a gente vai ver que dá exatamente os 50 graus Celsius, né. Posso aqui só mover
né, um nome aqui, só para não ficar um em cima do outro. Vou escrever aqui controlador. Pronto. Então, esse era o exemplo que a gente queria resolver hoje, né? Um exemplo relativamente simples, mas que dá para utilizar bastantes ferramentas do programa. Bom, espero que todo mundo tenha compreendido. Até mais.